a viver minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sopraria. É grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti tem. Boa noite a todos, graça e paz. Estamos iniciando mais um quadro, mais uma noite do programa Cristo, meu Mestre. Uma noite que será maravilhosa, de assuntos de interessante e profunda reflexão. Então, trazemos nessa noite o assunto paciência, de uma forma que talvez ninguém tenha refletido, né? Ou que você saiba, ou que pelo menos possa ser aprofundado nesse assunto. Então, Deus abençoe você que está aí já participando, Deus abençoe toda a equipe do programa Rádio Amor e Vida, Deus abençoe a todos aqueles os quais serão beneficiados com as palavras dessa noite. E iniciamos dizendo, prepara sua água. Teremos 2 orações no início e também a oração final, e Deus vai abençoar o teu lar, Deus vai abençoar a tua vida, a tua história e a sua jornada. Está no ar, Cristo, meu Mestre. E o assunto dessa noite é a paciência. Esse assunto é muito importante, é muito difundido, porque ele tem um profundo, né, segredo bíblico e que, inclusive, a palavra paciência ela está relacionada à herança eterna. Isso mesmo. A palavra paciência ela tem uma relação com a eternidade, com os segredos de saber o momento e a hora de tudo, para que você conheça, tenha o discernimento e finalmente possa desfrutar da vida eterna. E você conhece alguém que é muito paciente? Ou você conhece alguém que às vezes não é paciente? Então, esse é o tema dessa noite. Eu vos convido a participar, compartilhe esse programa, compartilhe nessa noite, você que está nos ouvindo, Deus muito vai abençoar. Então, a paciência, né, que vai nos conduzir por essa terra, tá certo? Nós vamos começar no assunto da oração, né? Nós vamos começar a iniciar aqui uma oração, você se prepara, no final também terá outra oração final, né? E vamos entrando no seu lar com a segurança daquele que se refugia em Deus, Salmo 91. Então, prepare-se você aí e vamos junto nessa oração. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos.
eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Amém, amém. Deus abençoe o teu lar, Deus abençoe a tua casa. Então, hoje, assuntos sobre a paciência. Assuntos relativos em ter paciência, em exercer paciência. Estamos ao vivo com vocês. Todos podem estar participando, compartilhando e vamos nessa jornada. Começamos pelo livro de Provérbios, muito assunto em Provérbios sobre paciência. Então, Provérbios 22, 8 diz o seguinte: o que semear perversidade cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então, uma reflexão, né, sobre a perversidade, né, sobre a questão da maldade, né, a maldade alheia, aquilo que afeta a vida na terra. Então, aqui em Provérbios 22, 8, está falando sobre a questão de semear o que é perverso, né, que a indignação falhará. Então, está aqui Provérbios também 17, 22. Vamos ver o que diz a palavra. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Outra palavra de reflexão, né, no sentido de não se aborrecer de qualquer forma, manter-se sempre a paz em tudo, né? Então, nesse sentido também, a palavra também vem em 16, que diz o quê? Quando melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, a necessidade da paciência, ela está nesses tópicos que falam de paciência, né, de paz, né, de semear aquilo que está relacionado à bondade, à verdade em Cristo Jesus. Então, este é os assuntos que estaremos abordando. E você, já esteve diante de alguma situação onde alguém se estressou? Ou pior, que ocorreu alguma calamidade por uma questão de um estresse? Sim, nós estamos falando sobre essa noite, esse assunto, porque é um assunto bastante difundido. Nós vemos, né, a impaciência em todos os setores hoje, né, em que podemos contemplar. Às vezes, num trânsito, a pessoa por nada ali se estressa, às vezes, numa empresa, né, de várias formas, às vezes, uma pessoa não consegue conter e acaba perdendo o quê? A paciência. Então, saibamos o segredo, né, como a nossa vida é conduzida, para que tenhamos uma vida de paciência, né, e vivemos embaixo da paz que proporciona o nosso Deus, né, o nosso Rei Cristo Jesus, tá certo? Então, porque vivemos um momento que não é novidade dizer que os jornais estão repletos de notícias, os jornais dizem todos os dias assuntos que, por perda da paciência, alguma coisa aconteceu. Seja numa praia, seja numa estrada, seja em vários aspectos, e até mesmo nos casais, e, enfim,
algo que vem atribulando, vamos dizer assim, a nossa sociedade, o nosso planeta. E como exercer? O que faremos? Como vamos, é, agir diante da impaciência, se ela estiver próxima de nós? Então, se você estiver próximo da impaciência, se você estiver próximo de uma situação que você analisa, fala, poderia ter paciência. Então, sejamos pacientes em todos os aspectos da nossa vida. Esperamos com paciência no Senhor. E essa palavra paciência, ela é de profunda reflexão, porque ela está relacionada à sabedoria, né? Ela tem uma relação de análise, ela tem ela tem uma reflexão daquilo que vai se decidir. Então, paciência não é simplesmente esperar, mas é analisar, autoanalisar, questionar e até mesmo perguntar em espírito, ou conversar também com o Criador. Temos vários aspectos, né, que falam nesse sentido da paciência. Eu quero trazer aqui uma parte importante, né, que está também relacionado, ó, aqueles que demonstrar essa paciência são recompensados com proteção divina e a promessa da vida eterna. Apocalipse 14, 12 ao 13. Então, boa noite a todos, boa noite, Júlia, boa noite a todos. Alguns estão com a internet, em algum lugar pode estar chovendo, mas tenha paciência, né, que tudo vai se resolver, tá bom? Então, vamos seguindo mais partes da palavra, mais assunto relacionado à paciência. Apocalipse, aqui. Nós vamos entrar numa parte da paciência que tem uma relação profunda, uma relação de meditação, que inclusive está relacionado em ter firmeza. Isso mesmo, a paciência tem uma relação com firmeza, né? Ou ter foco, né? Por quê? Você não pode titubear em dois pensamentos, né? Não pode se balançar em dois pensamentos e permanecer sim na mesma direção. Isso significa firmeza, isso significa paciência, tá? Então vamos entrar nesse assunto da palavra paciência para que nós possamos levar também para o nosso dia a dia, para a nossa vida, né, para tudo que nós formos fazer. Então vamos falar nessa noite e desmembrar o assunto de um Deus de poder absoluto, né, que nos protege, nos guarda, né, e está de olho também na nossa paciência do nosso coração. Vamos lá no livro. Vamos aqui pegar umas partes muito interessantes, né, do livro de Jó. Quem quiser pode acompanhar, esteja à vontade. Acompanhe aí pela sua Bíblia. Boa noite, Monique. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite e Deus abençoe grandemente o teu lar, a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Mateus também está sempre aí nos ouvindo, está participando. Deus derrame grandes bênçãos na vida de cada um. Então, vamos lá na palavra em Jó, né? Tá aqui, ó. Jó, capítulo 9, 32 a 33. O que diz? Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. O que quer dizer essa palavra? Essa palavra do livro de Jó, né, que ele começa ali a conversar com Deus, entendendo que alguma coisa estava errada, algo não estava certo,
porque ele não era um homem pecador, então, evidentemente, ele começa a questionar e falar com Deus, né? O segredo da paciência de Jó não era aquela paciência de esperar. A paciência de Jó era uma paciência investigativa. Sim, porque ele queria entender e buscava entender e tomava as formas de conhecer e saber o que teria ocorrido, né? O que teria ocorrido para que a vida dele desabasse, né? De repente as coisas saíssem, né, do seu controle, vamos assim dizendo. Então, ele começou a se sentir-se ali incomodado, evidentemente, com tantas coisas que aconteceu. Quem já leu o livro de Jó sabe. Vamos ler mais uma parte aqui, ó. Jó 9, 1 ao 3. Então Jó respondeu e disse: na verdade, sei que assim é, porque não se justificaria o homem para com Deus? Se veja que ele faz uma pergunta. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Jó, do 1 ao 3. Então, essa é a palavra que está escrita, um questionamento de Jó com Deus. É uma paciência, mas é uma paciência que ele procura meditar e entender e saber o que estaria realmente acontecendo. Boa noite, João. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua casa. E vamos exercer o segredo da paciência. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E vamos lá para mais uma parte também de Jó 21. Vamos para o livro de Jó. Hoje nós vamos falar bastante sobre o livro de Jó, né? Porque Jó ele exerceu, né, de várias formas a questão da paciência. Então, Jó, no livro de Jó, do 21 ao 7, do 21, 7 a 9, que diz o seguinte: por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? É uma pergunta, veja que ele sempre lança perguntas. 8. A sua semente se estabelece como eles perante a sua face e os seus renovos perante os seus olhos. No 9 ele diz: as suas casas têm paz sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. Ou seja, Jó questionava, porque ele estava passando de algo, e ele via e percebia que mesmo outras pessoas que não eram tementes a Deus, né, também estavam, digamos assim, aparentemente, aos olhos dele, estava tudo bem, né? E a Bíblia também diz que a chuva cai para os justos e para o justo, né? Todo se beneficia do sol que nasce, né? Na terra é assim, todo se beneficia, só que há diferença, né? Há diferença em alguns momentos se produz a justiça divina, e aí é onde entra a separação entre justos e injustos, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, nessa noite, nós estamos com essa palavra de paciência. Você está passando uma luta? Será você está numa dificuldade muito grande? Tenha uma paciência, mas de reflexão, né? Uma paciência onde possa encontrar, através de uma paz, através do entendimento, a solução, né? E que Deus possa mostrar caminhos diferentes, seja em qualquer aspecto da vida, seja no aspecto material, espiritual, na empresa, empresarial, né? Seja na decisão de algo, numa viagem, o que você for fazer, mas que seja algo de reflexão, seja algo de investigativo, seja algo de perguntas, como Jó fazia. Jó fazia as perguntas certas até chegar nas respostas certas que ele esperava. Então, muito boa noite. A palavra justiça é igual a prosperidade. Isso aí mesmo. A palavra justiça está relacionado à prosperidade. Então, vamos lá
mais uma parte aqui de Jó. Olha lá, ó. Jó exerceu uma paciência onde ele foi testado. Por isso que ele não entendia, porque não havia nada errado na vida dele, mas ele estava diante de um teste. Então, muitas vezes o ser humano julga. Jó foi julgado, sim, por seus amigos, muitas pessoas o julgaram, muitas pessoas acharam muita coisa errada no aspecto da vida dele, porque de repente ele perdeu tudo. Não é tão bom quando a pessoa tem condição de ajudar todo mundo? É bom, Jó era assim, de repente ele perdeu e não conseguia ajudar mais ninguém, e também começou a precisar. E daí começaram a julgar Jó. Então, foi o que aconteceu na vida dele. Boa noite, Clóvis Machado, Deus abençoe, que as bênçãos de Deus estejam na sua vida. Compartilhe essa palavra, leve isso àquelas pessoas que mais precisam, leve a reflexão da palavra de Deus. Nós estamos meditando, nós estamos falando da palavra de Deus e da ação da palavra de Deus na vida das pessoas. Boa noite, Mel, boa noite a todos que estão aí, boa noite àqueles que estão nos assistindo. E vamos para mais reflexão aqui da palavra de Jó. Estamos no livro de Jó. Refletindo sobre a palavra no livro de Jó 16, lá no versículo 21, acompanhe pela sua Bíblia. Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Então, essa é a palavra dita ali no capítulo 16. Vou ler de novo. Ah, se Deus pudesse contender com Deus pelo homem, como o filho do homem pelo seu amigo. Algo que não podia, né? Porque ele estava indignado dentro de si mesmo, ele não estava aceitando aquela situação. Você está sofrendo injustiça? Você está passando por situação difícil? Na paciência, na meditação e na busca com Deus, você encontrará a solução, seja qual for o problema que você esteja passando. Mas meditamos sempre na palavra, buscamos sempre a orientação com Deus e vamos entender aqueles momentos em que a pessoa passa por uma situação de adversidade, uma situação difícil. E a gente também está falando agora de paciência no dia a dia, né? Então, vamos falar sempre da questão da paciência no dia a dia. Hoje em dia, há muitos perigos, à espreita há muitos perigos, né? Onde quer que nós vamos, ou no comércio, né? Numa briga ocasionada. Então, neste momento, nós exercitamos aquela paciência de equilíbrio, né? Aquela paciência de apaziguar as coisas e pensar, não vamos fazer tal coisa ou não vamos tomar tal atitude. Por quê? Porque nós não devemos agir, porque no dia a dia há pessoas que são impacientes, seja em qualquer aspecto, né? Seja em qualquer aspecto, né? Seja numa empresa, onde você estiver, mas se você estiver diante de momento, que seja um momento de impaciência, seja um momento de intolerância, que você seja a pessoa que faça a reflexão, conte até 10, não é verdade? Não tem aquela história, conte até 10, né? Vale contar até, eu vou trazer uma reflexão do livro, gosto de falar às vezes do livro, coisas que traz umas leituras interessantes, né? É muito bom, às vezes, a gente poder refletir juntamente com aqueles que já trouxeram essas reflexões no passado. Então, o livro de Dale Carnegie é um livro muito bom, boa indicação. Se você não leu, procure ler, porque é um livro muito bom. Então, o livro de Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele diz o seguinte, ele está relacionado à paciência na decisão. Então,
conta ali, relata ali no livro que chegou para o presidente daquela época ali, em 1960, acredito, nos Estados Unidos, e chegou uma carta de uma provocação de guerra. Seria uma provocação, uma chamada para a guerra. Ele, de muita sabedoria, contou até 10, engavetou aquele pedido, não aceitou e ficou, e ninguém ficou sabendo, e ele também não mexeu na carta. Mas ele sabia que se abrisse aquela carta, uma guerra seria estabelecida. Então ele foi sábio, né? Dizem que naquela época onde poderia ter acontecido uma tragédia, ele foi sábio em separar aquilo que não era bom, aquilo que era uma provocação, e não tirou da gaveta. Então, às vezes você passa por situação difícil, às vezes é melhor engavetar certos pensamentos ou certas provocações, não é mesmo? Vive mais quem vive com sabedoria. Então é isso, vamos no livro falando de sabedoria, nós vamos também entrar em assunto, né, dessa forma, sem sair, é claro, do foco que é paciência. O livro de Salmo também traz esse assunto. O livro de Salmo é uma boa reflexão. Salmista Davi. Salmos 40. Podemos acompanhar aqui do Salmo 40, que diz o seguinte. No início ali do Salmo 40 diz o seguinte, ó. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tá vendo? Uma palavra mais maravilhosa que essa. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então tá aí o segredo. Esperou, né? Aqui não está, essa palavra ela não está desmembrando, né, qual o tipo da paciência. Diz que esperou, né, algo, né, provavelmente meditou também durante aquele período, porém foi ali conversando com Deus e Deus ouviu, né, e a pessoa venceu e o nome de Jesus foi proclamado, né, nessa palavra. Muito bom, Salmos 40, temos várias partes em que fala, vamos em outras partes da palavra de Deus também, Salmos 27, ainda no livro de Salmo, aqui, ó, 27, que fala o seguinte. Salmo 27, 14, uma reflexão da palavra, 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Bonita essa palavra também, que ele traz ali, inclusive, uma promessa de fortalecer o teu coração. Provavelmente, nessa passagem, a pessoa que estava passando era algo muito difícil, o salmista Davi. Por quê? Porque a palavra diz assim, que ele, olha lá, vamos voltar de novo, 27, 14, ele fortalecerá o teu coração. Então, porque o coração não estava coisa muito boa ali, estava meio passando por alguns momentos difíceis, momentos de águas turbulentas, e então veio a promessa dentro dessa palavra. Então, espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, bonita essa palavra, de boa reflexão também, cabe a nós, cada um, né? Cada um ter ali a sua parte, entender e ter uma reflexão. Apocalipse, nós vamos para o livro de Apocalipse, porque eu falei que tinha algo relacionado com a eternidade, e Apocalipse nada mais é do que a revelação dos últimos dias e a revelação dos céus, né? Então, Apocalipse é a revelação do Filho de Deus, né? E da vinda e o fim de tudo que é mal tudo que é mal termina ali em Apocalipse. Apocalipse tem um segredo, há livros dentro de livros.
não é verdade? Quando fala de selos abertos, então, a Apocalipse é o único livro que tem livros dentro desses livros, e livros que não foram abertos. Ou seja, é o mesmo que você ter uma caixa e talvez ter 7 caixas dentro de uma mesma caixa. Entendeu? Você vai abrindo um pacote, tem outro, vai abrindo um pacote, tem outro. Apocalipse é assim. Estou explicando de uma forma simples para que nós possamos entender que no livro de Apocalipse nem tudo nós sabemos ainda, porque há livros dentro de livros e que serão abertos, serão entendidos no tempo certo, que é o tempo que Deus promete nos revelar. Né? E muita coisa Deus acaba sempre revelando e traz aí, né, o que já aconteceu, os acontecimentos. Mas vamos sobre a questão da paciência. Apocalipse 3, 10. 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, guardar a palavra da paciência. Esse é o segredo dessa palavra ali. Como guardaste a palavra da minha paciência. Então, aqui está relacionado à palavra de Deus, né, de guardar aí cada um a sua própria vida. Né? Não é porque você está num lugar onde as pessoas podem estar um pouco além do seu normal, às vezes, no trânsito, ou seja, onde for, na estrada, não é nem por isso você vai deixar de se resguardar. Então, essa palavra da paciência está no sentido de você se resguardar em tudo, em todas as coisas, você se resguarda para exercer as coisas de Deus na face da terra, e Deus vai te abençoar, e Ele vai te livrar do grande mal que virá sobre a terra. Aqui em Apocalipse, a palavra tentação está relacionado, a palavra na paciência está relacionado com acontecimentos que virão sobre a terra e sobre proteção. Então, a paciência no sentido de proteção para aqueles que se resguardam dentro da paciência. Amém? Então, aí está a palavra, né, do Apocalipse 3:10. E vamos lá, 14, 2, 3, tem várias partes da palavra. 2, 3 diz o seguinte: 2, 3, tá. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então, aqui tem vários segredos nessa passagem também, né? De que a pessoa sofre, mas sofre com paciência. Trabalha, né? Trabalha pelo meu nome, trabalha pelo nome de Deus e não te cansa. Aqui já vem outra palavra também, de renovação, né, da pessoa que não se cansa dentro das coisas divinas, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, existe o grande segredo, né, onde Deus fala, inclusive lá em Isaías, que as suas forças se renovarão como a águia, né, e novamente ganharão novas forças e um renovo. Então, é nesse sentido de que sofre, mas tens a paciência, e por isso trabalhaste pelo teu nome e não se cansaste. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo também diz: não cansemos de praticar o bem, não cansemos de dizer sempre a mesma coisa, né? E sempre os mesmos conselhos, que são os conselhos vindo do céu, são as palavras vindo, né, de sabedoria do céu. Vamos para mais outros ensinamentos. Tem aqui boas partes aqui da palavra. Vamos lá em Apocalipse 14. 14:12 diz o quê? Aqui está a paciência dos santos. Aqui está os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então, outra parte falando novamente trazendo ali a palavra paciência, né, relacionado à eternidade, relacionado a você passar por essa vida, né, porque o estresse, a falta de paciência não é saudável. Então, esperamos com paciência, saibamos entender o tempo,
saibamos meditar. E se algo diferente acontecer na tua vida, na tua casa, onde você estiver, saiba ter a paciência investigativa de Jó, né, que possa questionar dentro de si e achar o que está acontecendo. Por que estamos passando isso? O que está ocorrendo? Né? De onde procede? Né? E Deus tem as respostas. Tudo Deus tem a resposta, tudo a solução, e em cada momento da nossa vida, em cada tempo na face da terra, você tem a solução vinda da parte de Deus. Espera no Senhor. Espera, porque você esperando no Senhor vai agir com sabedoria e assim você será bem-aventurado, será feliz, será uma irmã feliz, será um irmão feliz, né, na tua casa e por onde quer que você vá. Então, trazemos mais um assunto aqui, só para nós entrar um pouco na questão apocalíptico. O termo apocalíptico, derivado da palavra grega, que significa revelação, é usado para referir-se a um padrão de pensamento, uma forma de literatura, ambos lidando com o juízo futuro. Isso dentro da escatologia, né? A literatura chamada apocalíptica consiste em composição que são ou dão a entender que sejam revelações divinas recebidas por seus autores. A revelação era normalmente recebida na forma de visão, que era encontrada em detalhe e acompanhada por uma interpretação. Né, um exemplo aqui é a segunda metade de Daniel, daí entra em assuntos das revelações do Apocalipse. Eu só falei um pouquinho para nós entendermos um pouco ali do livro, já que pegamos a parte da paciência também em Apocalipse. Tem mais passagem, hoje tem bastante assunto dessa palavra. Vamos lá, novamente no outro livro aos Romanos. Você pode acompanhar pela sua Bíblia, né? Bastante passagem aos Romanos 5, na sua Bíblia, acompanhe conosco, Romanos 5:3, que diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. 5:3, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Podemos dizer mais, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então tá aí, né, uma boa meditação também da palavra paciência, no sentido de trazer experiência, né, no sentido de livrar de confusão, no sentido de que o Espírito Santo vai agir na paciência. Então, a palavra gloriosa, essa parte de Romanos 5, do 3 ao 4, né, e muito, muito interessante, muito bom. E tem de novo do 12, a palavra continua falando de paciência no 12, 21, que diz o seguinte, olha lá, e não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos meditar nisso de novo? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, isso quer dizer o seguinte, não perca a paciência, mesmo diante de algumas situações em que a pessoa possa estar tentando algo contra você, se você sentir algo diferente, seja onde você estiver, mas que você vença com bem. Continua dessa forma. O segredo é a prática do bem. Vença o mal com o bem. É isso que diz essa parte da palavra. Não te deixeis vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Continua praticando. Seja. Boa noite, Suzy Almeida. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E compartilhe esse programa. Estamos falando sobre a paciência. Boa noite, Cláudio. Deus te abençoe. Então, estamos falando sobre a paciência, a meditação da paciência, né? Hoje nós estamos agora, né, dentro desse assunto, um assunto de paciência, onde você possa entender os momentos em que você passa na sua vida
e você pode também interceder por aqueles que às vezes não estão preparados com a mesma paciência. Seja um intercessor, seja uma pessoa que ajude o seu próximo na oração e pratica o bem, né, em todo o tempo. Lute, porque o apóstolo São Paulo dizia o seguinte: o mal está sempre à minha frente, mas o bem que quero fazer, não consigo. O que ele queria dizer com isso? Não é que ele não fazia o bem, não é isso. É que era mais fácil a pessoa praticar o mal do que o bem, não é verdade? É mais fácil, a pessoa, a língua é ligeira, às vezes, o pensamento, eles são maldosos do ser humano, né? Principalmente se não tiver uma reflexão de paciência e fé com Deus. Então, isso acontece, né? O ser humano, ele é construído dentro dessa estrutura em que pode errar. Por isso que ele falou, o mal está sempre à frente. Ou seja, a oferta do mal no mundo, ela é grande, né? E se você tiver paciência, reflexão em Deus, você vai fazer o bem. E vai pegar a outra parte que diz assim, não cansemos de falar sempre as mesmas coisas e praticar o bem, né? Então, ele, depois que decidiu, após São Paulo, continuou praticando o bem e levou essa missão até o último dia da vida dele. Seja você também uma pessoa de reflexão na paciência e que possa praticar somente o bem, esforçar-te pelo bem. Se algum pensamento ou algo diferente, algo vir na tua mente que você possa reter-se, conte até 10 e fala, é melhor praticar o bem, porque Deus ensinou lá no livro aos Romanos 12, 21, não deixes vencer o mal do mal, né? Mas vence o mal com o bem. Então não deixe o mal vencer. Pratique o bem e você vai ver que lá na frente a benção vai estar sempre com você, tá? Porque Deus está sempre velando, Deus está sempre de olho naqueles que praticam o bem, de todas as formas. Então, essas são as palavras dessa noite. Nós temos mais assuntos, nós podemos ir ali para o livro de Tiago, Coríntios, João. Existe várias partes, eu vou citar, eu gosto de citar porque às vezes não conseguimos, às vezes, desmembrar, não conseguimos, às vezes, trazer tudo, né, do mesmo assunto. Então, eu gosto de citar, né, eu vou citar para vocês aqui, que você possa acompanhar no seu lar, você possa ler, você possa também refletir na palavra, né, dentro desses capítulos, esses versículos em que eu vou passar. Nós estamos falando de Romanos 5, 3 ao 10, Gálatas 5, 22 ao 23, Salmos 27, 14, Isaías 40, 31, Tiago 1, 2 a 4, 1 Coríntios 13 e o 4, Salmos 40 e versículo 1, Filipenses 4, versículo 13, e João, capítulo 14, versículo 27, Romanos 12, capítulo 12, versículos 21. Nós vamos ver se nós fazemos aqui essa leitura também aos Coríntios, que é interessante. Vamos meditar juntos. Vamos meditar juntos, 1 Coríntios. Esse é interessante de nós refletirmos, né? Coríntios 13, 4. A caridade, ela é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se torna com indecência, não busca seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, a paciência, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, que você seja abençoado, que você consiga, né, inserir essa parte na sua vida. Se você inserir só esses 4 versículos na sua vida, meditar, você já vai ser uma pessoa poderosa na face da terra. Poderosa, porque os últimos dias haverão conspiração, haverão tribulação, as pessoas, né, às vezes vão estar tomadas por grandes coisas do dia a dia, e esquece que quem rege o universo, esquece que quem comanda todas as coisas é Deus,
o Criador. Eu vou ler de novo essa parte, porque vale a pena nós refletirmos, né, sobre a suprema excelência da caridade, né, inclusive até músicas já se fizeram sobre esse capítulo, muitas coisas, outros livros já fizeram sobre a questão da caridade, então ela é muito extensa para a gente meditar, e é muito importante a meditação disso. Então, vamos lá, Coríntios 13, 4 em diante. A caridade é sofredora, ela é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus próprios interesses, ó. Não se irritar, tá vendo? Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Aqui entra a paciência, lá, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque tem o Espírito Santo de Deus e que dá o suporte para que a pessoa entenda em todos os aspectos da sua vida o que você está passando, o que você passa, né? Seja uma questão de saúde, seja algo que tenha aí te incomodado, às vezes em algum setor da tua vida, mas que você tudo espera, tudo suporta, porque Deus te dá essa condição e lá na frente você vai ser e já é um ser vitorioso. Porque em Cristo Jesus, em Deus, não existe perdedores. Né? Apóstolo São Paulo dizia, a morte é o lucro. Até na morte, em tudo ele vencia. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Então, pega essas palavras, pegue as palavras também dita ali por apóstolo São Paulo, seguidor de Cristo, onde pela paciência as pessoas venceram, pela paciência exerceram a bondade, pela paciência exerceram a caridade, pela paciência venceram o mal, e vence, e você também é um vencedor. Você, irmão, você, irmã, você que está nos ouvindo nesta noite, você é o vencedor em Cristo Jesus. A benção de Deus está na sua vida. Seja uma pessoa que declara isso na sua vida. Diga, eu sou um vencedor em Cristo Jesus. A minha empresa é vencedora em Cristo Jesus. A minha casa é abençoada e muito abençoada em Deus. Muito abençoada, porque eu assim creio e exerço a paciência do livro da fé. Tenha fé, coloque a paciência em prática, coloca isso que a gente está falando em prática e você vai ver a transformação. As pessoas dirão, mas aquela pessoa era meio, às vezes, por qualquer coisa, né, estressado, vamos dizer, então a pessoa muda, passa a ser paciente e assim Deus estará contigo. Deus derramará das bênçãos no Espírito Santo e na hora que você tiver algo que você necessita que não esteja no alcance humano, nós estamos falando de bênçãos que não estejam no alcance humano, daí Deus vai prosperar, Deus aparece, Deus envia seus anjos, Deus tem muita forma de te abençoar, de estar com você, de te ajudar a passar por os momentos difíceis. Amém? Deus abençoa, Mônica, Deus abençoe todos que participam, né? Deus possa multiplicar, que esse 2026, né, seja um ano de muita benção, porque aqui está dizendo que justiça também tem uma relação com paciência. E esse é um ano de justiça que nós sabemos, né? Todos os teólogos, as pessoas que conhecem a palavra, sabem que esse é um ano de muitos acontecimentos, né, e que Deus vai passar uma régua, né, diz assim, na face da terra, vai usar os seus meios para dar uma corrigidinha em algo que às vezes não está muito bem. E é isso, vamos para o nosso patrocínio. A Mari vai chamar lá, ó, sabonete delicioso. Já tem o seu? Então vamos no nosso patrocínio. Ele tem um perfume maravilhoso. Meu nome é Sônia Mara, estou aqui para apresentar os meus produtos que eu faço. Esse aqui é um óleo de banho, ele é feito com óleo de semente de uva, ele tem um perfume maravilhoso, tanto é que você usa após o banho, você não precisa usar outro perfume, porque ele já tem uma fixação muito forte,
e você fica perfumado por dia todo. Ele é feito de semente de óleo de uva, ele hidrata a pele, rejuvenesce, a tua pele se fica super macia. É muito bom e o perfume é maravilhoso. Eu tenho também esse sabonete aqui, que é de quartzo, de cristais. Ele é um sabonete também maravilhoso para a pele, ele hidrata a pele e ele também tem uma leve esfoliação, tá? Ele é muito bom. E também eu tenho esse aqui que é de babosa, feito de babosa. Ele é um sabonete bem natural. Ele também deixa a pele maravilhosa, a pele que está com irritação, ele ajuda a hidratar também a pele. Protege. E protege a pele, né? Ele é muito bom, você pode lavar até teu cabelo com ele, porque ele também fortalece por ser de babosa. E o outro que eu tenho é esse esfoliante e hidratante. O que que ele faz? Você toma banho normal, depois do banho você vai passar ele é bem hidratante, ó, o cheiro dele é maravilhoso, você passa na pele, ele tem um olhinho, ele vai esfoliar a pele, e depois que você passar bem, fazer movimentos circulares, você enxágua ele. Não precisa passar o hidratante, porque ele tem uns componentes bem hidratantes e a tua pele fica maravilhosa. Você sai do banho já com a pele com esfoliação e já a pele bem hidratada. Eu sou Sônia Mara. Eu sou Sônia Mara, sou modelo e uso todos esses produtos na minha pele. E a minha pele é excelente. Muito bem, tivemos aí. Você não adquiriu o seu? Telefone, entre em contato e receba o seu, né? Estamos aí com nossos patrocínios. Deus abençoe você que esteve conosco até essa noite. Boa noite, Alisson. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos que estiveram até aqui. Deus abençoe quem teve a paciência para ouvir essa palavra, tá bom? E temos aqui mais uma reflexão da palavra de Deus também, em Gálatas. O livro de Gálatas traz para nós Gálatas 5, 22 diz assim, ó: o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, se tem mansidão, se tem fé, se tem temperança, evidentemente a paciência está junto, não é verdade? Então a paciência, ela é uma amiga para estar do teu lado. A paciência, ela está dentro do Espírito Santo, aqui falando o fruto do Espírito. Qualquer dia nós vamos conversar mais sobre o Espírito Santo, né, e falar um pouco sobre a questão do fruto do Espírito. Mas o que quer dizer assim? E diz mais, contra estas coisas não há lei. O que diz isso? Então, diz que a pessoa dentro do Espírito Santo, dentro dessas palavras que foram explicadas, dentro da mansidão, não há lei. Ou seja, como assim não há lei? Ela está dentro da lei universal, da paciência e da bondade. Então, dentro dessas premissas, não há outras coisas que possam agredir. A pessoa cria um escudo, né, que é um escudo de fé na face da terra, e anda que nem aqueles valentes de Gideão, né? Anda pela terra, certo da benção, e onde colocar sua mão, Deus vai colocar dele também e vai prosperar. E assim vai ser esse ano, 2026, com prosperidade. Estamos vendo muitas maravilhas. Deus vai fazer muitas mudanças e reviravolta esse ano. Já começou, e esse é o ano em que Deus decreta justiça ao seu povo, tá bom? Vai ser um ano maravilhoso, temos fé, temos paciência, saibamos os momentos das coisas e devemos esperar em tudo para que Deus verdadeiramente possa cumprir tudo, né, na nossa vida. Amém? Hoje foi muito bom, está sendo muito bom as palavras, está sendo muito bom as reflexões, conseguimos falar praticamente tudo. Vamos meditar em João também 14. João 14, 27 diz o seguinte:
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Então, o que quer dizer com isso? Aconteça o que acontecer, mantenha a sua fé, mantenha a sua paz com Deus, não se atemorize diante das coisas que sobrevirão ou diante de situações em que ocorrer. Mas fique, né, na paciência, fique com Deus e próspero será os seus caminhos, porque Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Estamos indo aí para o finalzinho do nosso programa. Deus muito abençoou. Espero que tenham meditado, espero que tenha sido assim de grande valia as palavras dessa noite sobre a questão da paciência. Muitos versículos, muitas partes da Bíblia falam sobre a questão da paciência. Nós poderíamos aprofundar, tem várias passagens aí de histórias na Bíblia, né, lá no passado, na vinda de Cristo, sobre paciência. Mas o nosso tempo já se foi, né? Nós faremos mais meditação, porque oração é importante, oração faz parte da nossa vida, então nós devemos fazer sempre reflexão, né, oração, para que Deus, né, envie os seus anjos na minha, na sua casa, em tudo que você for fazer, para que verdadeiramente você caminhe sobre essa terra e seja a pessoa feliz como sempre é. Amém? E Deus vai muito abençoar o seu lar. Não se assuste, não se atemorize quando vier a adversidade, quando vier algo diferente do que é proposta de Deus, então não se atemorize, porque na face da terra sempre houve aqueles que afrontam o povo de Deus, sempre houve aqueles que às vezes, né, quer tirar a paciência de alguém, mas Deus é com você, Deus é comigo, Deus é na tua casa, e Ele vai tornar em benção tudo aquilo que desejaram de mal para você, tudo aquilo que se fizeram algo, Deus está dando de falar, se fizeram algo contra você, seja em pensamento, seja da forma que for, sairá por 7 caminhos a partir dessa palavra dessa noite. E você verá na paciência, muito Deus vai abençoar, muito Deus vai te mostrar. Lá na frente, você vai olhar com os olhos vitoriosos e vai ver verdadeiramente Deus frutificou, verdadeiramente a paciência prosperou. Amém? Então, fique com essa palavra, tenha como ouro e prata dentro do seu coração, guarde com você e muito Deus vai abençoar. Vamos lá para uma oração? Então, prepara, oração muito poderosa também, de meditação, de reflexão. Guarde as palavras, leia, né? Leia em casa, né? Então, vamos ser uma pessoa de meditação na palavra. Vamos lá para o Salmo 121 e vamos meditar nesse Salmo. Outro dia eu até vou dar uma explicada maior, mas hoje é a oração desse Salmo, então vamos lá pelo Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém, em Cristo Jesus. Deus abençoe quem até aqui chegou, quem compartilhou, quem ouviu, né, quem está aí meditando. Então, palavra de Deus do Salmo 121, palavra de poder na minha, na sua vida. Deus abençoe. Este é o programa Cristo Meu Mestre, que traz para você as reflexões
da palavra de Deus. Deus abençoe, vença com paciência e exercite o bem. Lá na frente, você vai ver que essa palavra tem total cumprimento na nossa vida e de transformação no teu lar, né? Seja o que for que eu vou passar, seja o que passar, mas que seja com a paciência de Deus dentro daquilo que nós aprendemos. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos. Programa Cristo Meu Mestre, Rádio, Amor e Vida. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar. Só em ti, Senhor, conhece meu viver. Minha vida, noite e o amanhecer. Quando sabes antes o sol clareia. Tu é grande, tu me diz isso, tudo vai passar. Senhor, tua mão vai me alcançar. Seu poder pode a terra parar.